A lei de Boyle não é só teoria, mas parte do nosso dia a dia. Ela explica por que os pneus ficam rígidos quando inflados e o que acontece quando a pressão muda. A lei de Boyle diz que, se mantivermos a temperatura constante, o volume e a pressão de um gás são inversamente proporcionais. Isso significa que, se reduzirmos o volume disponível, a pressão aumenta, e se o volume aumentar, a pressão diminui. Um exemplo disso é a garrafa PET. Quando eu aperto a garrafa PET, o que acontece com o ar dentro dela? O ar fica comprimido e a garrafa resiste mais à pressão. Mas quando eu solto a garrafa, o volume do ar dentro da garrafa aumenta e a pressão diminui. Esse princípio é essencial para a gente entender o que acontece com os pneus. Você já parou para pensar no que acontece quando você enche o pneu da sua bicicleta? Existe uma lei da física por trás disso. Hoje, vamos entender como a lei de Boyle explica a pressão nos pneus. Um exemplo simples disso é uma seringa. Se taparmos a saída e pressionarmos o embolo, o volume de ar diminui e a pressão aumenta. Se puxarmos o embolo, o volume aumenta e a pressão diminui. Nos pneus de bicicleta acontece o mesmo. Quando adicionamos mais ar, ele fica comprimido em um espaço menor, aumentando a pressão dentro do pneu e tornando-o mais rígido. Agora, se o pneu fura, o ar escapa e o volume disponível aumenta. Isso faz a pressão cair, deixando o pneu murcho. Outro fator importante é a temperatura. Se o pneu ficar muito tempo exposto ao sol, por muito tempo, o ar dentro dele aquece e pode se expandir, aumentando a pressão. Em casos extremos, isso pode até causar o estouro do pneu. Por isso, é sempre bom verificar a calibragem do pneu e evitar encher demais em dias muito quentes. Robert Boyle e a Lei de Boyle. Robert Boyle, nascido em 1627 e falecido em 1691, foi um cientista irlandês pioneiro na química e na física. Ele realizou experimentos com gases e, junto com Robert Hooke, descobriu que a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume, desde que a temperatura permaneça constante. Essa relação ficou conhecida como Lei de Boyle e é expressa pela equação P1V1 igual P2V2, onde P1 e V1 são a pressão e o volume do gás inicial e P2V2 é a pressão e o volume final do gás.
Sua descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da física dos gases e influenciou áreas como termodinâmica e engenharia. Além disso, Boyle rejeitou a antiga teoria dos quatro elementos e ajudou a estabelecer a química como ciência experimental. Seu legado permanece vivo, sendo considerado um dos pais da química moderna.